Esse é o podcast do Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Fique por dentro das lutas dos trabalhadores brasileiros através do nosso jornal impresso. Basta entrar em contato com os nossos brigadistas ou através do e-mail contato@averdade.org.br. O maior risco da história da Amazônia: desmatamentos, garimpo e agora a extração de petróleo. Um texto de Rafael Freire da redação. Em maio deste ano, o IBAMA negou uma licença para que a Petrobras explorasse petróleo e gás natural num ponto a 500 quilômetros da foz do rio Amazonas, onde este deságua no Oceano Atlântico, na divisa entre os estados do Amapá e do Pará. O rio Amazonas é o maior do mundo em volume de água e o segundo em extensão. A região abriga 80% dos mangues do Brasil, com uma imensa diversidade ainda pouco estudada e protegida de fauna, flora e águas. Em 2013, durante o governo Dilma, 9 blocos de petróleo foram concedidos a empresas petrolíferas multinacionais na mesma área, mas até agora, nenhuma conseguiu comprovar capacidade técnica para evitar desastres ambientais. O IBAMA é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e hoje representa o último obstáculo entre a preservação da região e os interesses dos acionistas privados da Petrobras e dos monopólios estrangeiros em busca de lucros extraordinários. Porém, no dia 22 de agosto, a Advocacia Geral da União, a AGU, que defende a Petrobras e o Ministério de Minas e Energia no caso, concluiu um parecer afirmando que a avaliação ambiental de área sedimentar por parte do IBAMA não seria um documento indispensável para que se iniciasse a exploração de petróleo na região. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, indicado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comemorou a decisão e acusou o IBAMA de agir ideologicamente. Já a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, defendeu as prerrogativas do órgão ambiental e afirmou que o IBAMA não dificulta nem facilita. Tem parecer técnico que deve ser observado. O parecer do IBAMA aponta, por exemplo, que o estudo apresentado pela Petrobras para justificar o pedido de licença não abrangeu todos os impactos ambientais do empreendimento, não incluiu soluções adequadas para impactos na vida marinha decorrentes de eventuais vazamentos de óleo e não estabeleceu ações de monitoramento costeiro. De acordo com o Plano Estratégico 2023-2027 do Ministério de Minas e Energia, a Petrobras planeja investir 3 bilhões em exploração e produção no litoral que vai do Rio Grande do Norte ao Amapá. Nesse contexto, o presidente Lula declarou na véspera da Cúpula da Amazônia, que ocorreu em agosto em Belém do Pará, que a Amazônia era um espaço para a geração de riqueza para o povo e não um santuário, e que o Amapá poderia continuar sonhando com a exploração em sua costa marinha. A jornalista Eliane Brum afirmou em um artigo escrito para o seu site Suma Uma o seguinte: é evidente que os governantes trabalham pelo lucro imediato, no caso do governo brasileiro, para apresentar melhores índices econômicos, assim como garantir recursos para produzir políticas que permitam o cumprimento de promessas sociais e a reeleição em 2026. Também é evidente o lobby da indústria de combustíveis fósseis que, com a corrupção dos cientistas e institutos supostamente científicos, conseguiu atrasar a transição energética em décadas, produzindo mentiras como se fossem ciência, com a cumplicidade de grande parte da imprensa. Equador, um exemplo de resistência. O Equador explora combustíveis fósseis há 51 anos, com a maioria das reservas localizadas na Amazônia equatoriana. O Parque Nacional Iassuní, uma área de cerca de 3.800 milhas quadradas, fica nessa região e é o lar de milhares de espécies de árvores e animais, abrigando também povos indígenas, reconhecida pela Unesco como uma reserva mundial da biosfera. Em maio, após um longo processo judicial e pressão dos movimentos populares, indígenas e ambientalistas, foi assegurado o direito de submeter a um plebiscito a decisão sobre a continuidade ou não da exploração de combustíveis fósseis na região, que corresponde a 15% da produção nacional.
No último dia 20 de agosto, juntamente com as eleições presidencial e parlamentar que ocorreram de forma antecipada, cerca de 60% do povo equatoriano votou pela suspensão das atividades no Yasuni, iniciadas em 2016 durante o governo do ex-presidente Rafael Correa. Crise climática. Para todos esses casos, existe uma questão em comum, que atravessa o problema da matriz energética baseada em combustíveis fósseis altamente poluentes e chega ao problema que todos nós sentimos na pele, literalmente. O mundo acabou de viver o mês de julho mais quente dos últimos 100 anos. Há catástrofes causadas por eventos extremos do Havaí à China. A Antártida derrete a níveis nunca antes vistos e o Brasil, especialmente a sua porção central, atravessou uma forte onda de calor nos últimos dias de agosto. O líder Yanomami, Davi Copenaua, define que o termo mudança climática significa vingança da terra e completa dizendo que os Napepé, os homens brancos, incendeiam as árvores. A terra-floresta está com raiva, está se vingando, está fazendo chover muito, ter grandes ondas de calor. Em alguns lugares está faltando água, em outros está chovendo demais. E outros ainda estão frios. O povo Yanomami habita a floresta amazônica há séculos, nos territórios hoje do Brasil e da Venezuela. O alerta de Copenaua é de quem conhece profundamente a constatação científica de que a floresta amazônica possui uma forte influência como reguladora das chuvas. Sem uma Amazônia forte, o risco de seca em outras regiões do Brasil aumenta bastante. Um artigo científico publicado em 2016 na revista Nature, uma das mais importantes do mundo na área, dá conta de que a floresta amazônica sofreu um aquecimento recorde durante o fenômeno El Niño, entre 2015 e 2016. O El Niño é caracterizado pelo aquecimento anormal e persistente de parte da superfície do Oceano Pacífico, e é o principal fenômeno climático impulsionador de eventos extremos na Amazônia e em outras regiões tropicais. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, o fenômeno aumenta o risco de seca na faixa norte das regiões norte e nordeste e de grandes volumes de chuva no sul do Brasil. Crimes ambientais. O agravante é que agora a presença do El Niño na região, desde meados de junho, encontra um bioma muito mais afetado pela ação humana, em particular pela política de destruição arquitetada pelo governo Bolsonaro. O governo do ex-presidente fascista Jair Bolsonaro e de seu ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, praticou crimes ambientais em série para favorecer madeireiras, garimpeiros e a sanha do agronegócio para expandir suas criações de gado e plantações de soja no seio da floresta. Estudo assinado por um grupo de 30 pesquisadores, liderado pela cientista Luciana Vani Gatti, hoje coordenadora do Laboratório de Gases de Efeito Estufa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, provou que as emissões de gás carbônico e de monóxido de carbono, ambos causadores do efeito estufa, aumentaram 89% em 2019 e 122% em 2020, comparadas à média registrada entre 2010 e 2018. Isso significa que, durante os 2 primeiros anos da gestão fascista, a floresta teve mais dificuldade de absorver o carbono lançado no ar pelas ações humanas, como o desmatamento e a degradação da mata. A pesquisa intitulada Aumento das emissões de carbono na Amazônia devido principalmente ao declínio da aplicação da lei, destaca a queda na aplicação e cobrança de multas aos desmatadores, tudo sob orientação do ministro Salles, que cunhou a frase "vamos aproveitar para passar a boiada". Decretos do ex-presidente genocida e despachos do IBAMA no período de intervenção fascista no órgão liberaram na prática diversos crimes ambientais. Por exemplo, a aplicação de multas na Amazônia diminuiu 30% em 2019 e 54% em 2020, na comparação com a média dos anos de 2010 e 2018. E pior ainda, o efetivo pagamento dessas multas foi reduzido em 74% em 2019 e 89% em 2020, ou seja, a velha prática de que o crime compensa.
Por tudo isso, o governo Lula não pode, nesse momento histórico, continuar vacilante com os problemas da região amazônica. A Amazônia Legal, para além da parte chamada de floresta úmida, está definida em lei e corresponde a quase 60% do território brasileiro, abrangendo a totalidade de 8 estados, sendo eles o Acre, o Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, além de parte também do Maranhão. Abriga a maior biodiversidade do mundo e mais da metade da população indígena brasileira. Cabe a nós, revolucionários do Brasil e dos demais países da América do Sul, avançar a nossa consciência sobre esse tema e apontar que a construção de um novo mundo, da sociedade socialista, é a única condição possível para salvarmos o planeta da catástrofe que se anuncia. Você ouviu uma matéria da edição 278 do jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Nosso jornal não depende dos grandes ricos para se manter. Construímos há 23 anos uma mídia popular e independente. Para apoiar, considere adquirir o nosso jornal impresso com os nossos brigadistas ou fazer uma assinatura através do contato no site averdade.org.br. E não deixe de nos seguir nas nossas redes digitais para não ficar por fora de nenhuma notícia.